Essa é uma aula sobre divisão de números complexos na forma trigonométrica. Como pré-requisito para essa aula, é importante que você tenha assistido às minhas aulas sobre divisão de complexos na forma algébrica e também a aula sobre fórmulas de adição e subtração de arcos. O link está aqui na descrição do vídeo. Bom, então considere os números complexos Z1 e Z2, ambos escritos em suas formas trigonométricas, conforme está escrito aí na tela para vocês. A ideia para fazer a divisão entre o Z1 e o Z2 foi multiplicar cada um desses termos pelo conjugado do Z2. Isso a gente viu na aula sobre operações com complexos na forma algébrica. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que trabalhando na forma trigonométrica. Lembrando que o conjugado de um complexo é um outro complexo em que a gente troca o sinal da parte imaginária. Tá? Então tá lá, ó, eu substituí a forma trigonométrica de Z1, de Z2 e coloquei na expressão a multiplicação para ambos os termos do conjugado do Z2. Está lá, aquele ρ2 cosseno de θ2 menos I seno de θ2. Tá? Então, vou efetuar esses cálculos. Na parte de cima, eu vou ficar com o seguinte. Após a simplificação do ρ2, que aparece em cima e embaixo, eu fico com o seguinte. ρ1, que multiplica cosseno de θ1 cosseno de θ2, menos I cosseno de θ1 seno de θ2, mais I seno de θ1 cosseno de θ2, menos I ao quadrado seno de θ1 seno de θ2. Na parte de baixo eu vou ficar com o seguinte, ρ2, que multiplica o cosseno ao quadrado de θ2, menos I ao quadrado seno ao quadrado de θ2. Tá? E eu vou organizar esses termos da seguinte forma. Lembrando que o I ao quadrado, por definição, é menos 1, tá? Vou organizar os termos da seguinte forma. Na parte de cima, agrupei ali os termos que não estão multiplicados por I. Então, fiquei com cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2, mais seno de θ1, seno de θ2, que você se lembra das aulas sobre fórmulas de adição e subtração de arcos, que é exatamente o cosseno do θ1 menos o θ2. Agora, coloquei ali os termos que estão multiplicados por I, fiquei com I, que multiplica seno de θ1 cosseno de θ2, menos cosseno de θ1 seno de θ2. Isso é exatamente o seno de θ1 menos θ2. Tá? E na parte de baixo, eu tenho cosseno quadrado de θ2 mais seno ao quadrado de θ2. Isso é uma identidade trigonométrica fundamental, e a gente sabe que vale 1, né? De modo que a gente fica com o resultado final desse cálculo, ρ1 sobre ρ2, que multiplica cosseno de θ1 menos θ2, mais I seno de θ1 menos θ2. Então, a ideia aqui para você efetuar a divisão entre números complexos na forma trigonométrica é dividir os módulos dos complexos e subtrair os argumentos deles. Traçando aí um paralelo com a multiplicação de complexos na forma trigonométrica. Quando eu quero multiplicar complexos na forma trigonométrica, eu multiplico os seus módulos e somo os seus argumentos. Na divisão, eu vou dividir os seus módulos e subtrair os seus argumentos. Então, por exemplo, dados os números complexos Z1, que é o 8 de 90 graus, ele está escrito na sua forma trigonométrica, e o Z2, que é 4 de 30 graus, também escrito na sua forma trigonométrica, né? O Z1 sobre o Z2 vai ser o seguinte complexo. 8 sobre 4, cis de 90 graus menos 30 graus. Ou seja, o complexo que resulta dessa divisão tem módulo 2, que é o quociente entre o 8 e o 4, e argumento 60 graus, que é a diferença entre 90 graus e 30 graus. Bem, o segundo exemplo aí, o gráfico a seguir mostra a representação geométrica dos números complexos Z1, Z2 e Z3. Sabendo que o módulo do Z1 é igual ao módulo do Z2, afirma-se o seguinte: o Z2 é complexo conjugado do Z1. Se o módulo do Z1 é raiz de 2, então a área do triângulo cujos vértices são os pontos Z1, Z2 e Z3 é igual a 4. O número Z3 sobre Z1 está localizado no terceiro quadrante e ele pede para a gente julgar quais afirmações estão corretas. Tá? Bom, com base no enunciado, a gente já consegue concluir o seguinte. Ó,
o Z2 não é o conjugado do Z1, tá? Porque a gente se lembra das aulas iniciais de números complexos que o conjugado do Z1 é um outro complexo que tem o sinal da parte imaginária trocado. Isso me daria uma simetria com relação ao eixo horizontal e não uma simetria com relação ao eixo vertical conforme aparece na figura. Então a afirmação 1 é falsa. Agora pensemos sobre as afirmações 2 e 3. Quando ele me diz que o módulo do Z1 e o módulo do Z2 são raiz de 2, eu consigo escrever o Z1 e o Z2 nas suas formas trigonométricas. O Z1 vai ser raiz de 2 cis de 45 graus, porque o argumento do Z1 é 45 graus. O Z2, na forma trigonométrica, vai ser raiz de 2, que multiplica cis de 135 graus, que é o argumento dele. E o Z3, que ele, na forma algébrica é o menos i, ele tem módulo 1 e argumento 270 graus. Tá? De modo que sua forma trigonométrica vai ser 1 cis de 270 graus. O resultado da divisão entre o Z3 e do Z1 vai ser o seguinte, ó, lembrando, divisão de complexos como é que é? Divide os módulos, subtrai os argumentos. Então, 1 sobre raiz de 2, cis de 270 graus menos 45 graus. Ou seja, 1 sobre raiz de 2, cis de 225 graus. Esse número complexo, quando você fosse representar no plano diagrama de Gauss, ele estaria no terceiro quadrante, ou seja, a terceira afirmação ela é verdadeira. Agora pensemos um pouquinho sobre a segunda afirmação para a gente poder marcar a resposta correta. Bem, quando a segunda afirmação diz para a gente que o módulo do Z1 vale raiz de 2 e também o módulo do Z2, né? Olhando para a figura, eu identifico que ali no primeiro quadrante eu tenho um quadrado, né, já que tem um ângulo ali de 45 graus, tá, de diagonal raiz de 2. Então, dessa forma, é possível descobrir que o lado desse quadrado mede 1. Tá? Então, se eu precisasse, por exemplo, da forma algébrica do complexo Z1, eu vejo que ele tem parte real 1, parte imaginária 1. Tá? Quando eu olho para o simétrico disso à esquerda, eu vejo que o Z2 teria parte real menos 1, parte imaginária 1. Tá? Isso faz com que o triângulo determinado pelos pontos Z1, Z2 e Z3 seja um triângulo cuja base, aquele segmento que está lá na horizontal, tem medida 2, e cuja altura também tem medida 2, né? Porque o Z3 ele é um ponto de coordenadas 0 e menos 1. Tá? Isso faz com que a altura desse triângulo destacado em vermelho na figura seja 2. A área de triângulo, a gente se lembra que a gente calcula como medida da base multiplicado pela medida da altura sobre 2. Quando eu fizer 2 vezes 2 sobre 2, o resultado é 2. A afirmação 2 dizia que essa área era 4, então ela é falsa. Então, de fato, o gabarito para essa questão é letra B de bola.